Irmãos, nessa tarde eu quero trazer uma palavra especial, uma palavra que eu quero falar aos jovens, também aos líderes, mas a primeira parte eu quero direcioná-las aos jovens. A você, meu irmão, a você, minha irmãzinha, vamos abrir o leque, vamos pegar desde a idade da razão até a juventude. Da idade da razão, por volta dos 11, 12 anos, talvez um pouco antes, até a juventude. Você que compreende nessa faixa etária, é para você esta palavra. Irmãos, nós temos visto há um descaso total do jovem para com Deus. Nós temos visto que a juventude contemporânea, a juventude de nossos dias, elas estão preocupadas com tanta coisa nessa terra. Estão preocupadas com a série de fatores, não se preocupam em buscar Deus em primeiro lugar, não procuram colocar Deus em primeiro lugar nas suas vidas. E a consequência, irmãos, é essa juventude, de certa forma, doente que nós temos contemplado. Aqueles que estão aí fora do contexto cristão evangélico, estão aí sendo dizimados pelas drogas e por uma série de coisas que são comuns àqueles que não estão debaixo da graça do Senhor. Aqueles que estão na igreja, que estão procurando andar dentro da igreja, vemos que as suas mentes, os seus olhos estão voltados para esta terra. É a juventude com seus olhos fixados nessa terra. E muitas vezes os seus corações também estão enraizados profundamente nessa terra. E a consequência de tudo isso, irmãos, é uma juventude sem poder diante de Deus, uma juventude sem autoridade e, em muitos casos, sem comunhão com Deus. Da idade da razão, passando pela adolescência, até chegar à juventude, totalmente descompromissados com Deus, envolvidos com toda sorte de vontades da carne. E isso, irmãos, tem sido quase que uma totalidade, infelizmente. Quase que uma totalidade. Mas há um texto muito importante, um texto muito interessante. Está em 1 João, capítulo 2, versículos 14, 15 e 16. Quero convidá-los a abrir a Bíblia. Em 1 João, capítulo 2, versículos 14, 15 e 16. Ouça, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Irmãos, esse texto nos chama a atenção para duas realidades extremamente importantes. Primeiro, nós vemos aqui, irmãos, que o jovem pode ser forte, que o jovem pode ser usado poderosamente por Deus. Nós vemos aqui que João faz um relato muito interessante. Jovem, eu vos escrevi porque sois fortes, porque tendes vencido o maligno. Eu quero falar para você, meu irmão, você, meu jovem, é possível que você seja também forte. É possível. Mas o grande problema, irmãos, está no segundo texto, no versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Este que é o grande problema da nossa juventude. Nós vemos, irmãos, que a juventude pode ser usada poderosamente por Deus. No entanto, Deus não o faz em nossos dias, porque nós temos visto e temos sentido que a juventude tem amado o mundo e as coisas que há no mundo. As pessoas já não buscam mais conhecer a Deus, irmãos. O jovem já não busca mais ler a Bíblia, não busca mais ter uma vida de comunhão com o Todo-Poderoso. O que o momento hoje imprime na mente do jovem é que tudo isso, irmãos, não tem muito valor. Que todas as coisas espirituais não têm muito valor. E a consequência, irmãos, dessa ideia que com certeza parte do coração diabólico, do coração de Satanás,
Essa ideia, amados, leva as pessoas, leva os nossos jovens a buscar o mundo, a desejar as coisas do mundo. Eis o porquê, irmãos, que hoje a nossa juventude se assemelha ao mundo. Nós vemos os nossos jovens desejosos por ser iguais àqueles que estão nas trevas. Querem vestir as mesmas roupas, querem usar os mesmos penduricalhos, os mesmos pince, os mesmos brincos. Querem encher a vossa pele com tatuagens. É o corte de cabelo. Oh, meu Senhor! São tantas as situações, irmãos, que quando olhamos para um jovem, mesmo que esse esteja dentro da igreja, evidentemente que há suas exceções, vamos usar a regra das exceções, mas quando nós olhamos para um jovem que está dentro da igreja, mas que na sua aparência assemelha-se ao mundo, nós podemos entender, irmãos, que o amor que está dentro do coração é pelas situações dessa terra, são pelas coisas dessa terra. E você, meu irmão, você, meu amado jovem, meu amado adolescente, tu precisa entender, irmão, que Deus quer te usar de uma forma extraordinária, que Deus quer te usar de uma forma poderosa, mas você é a única pessoa que pode fazer algo por si mesmo. Esse algo por si mesmo é exatamente buscar a santificação, a proximidade com Deus, viver uma vida totalmente ligada a Deus, meu irmão. Oh, minha jovem, nós precisamos viver intimamente ligado a Deus. A nossa vida precisa ser íntima com Deus. Um dos grandes problemas que eu tenho visto hoje em nossos dias, muitas vezes a igreja tem olhado para o jovem e tem visto no jovem uma classe, uma subclasse para ser mais exato. Uma subclasse. Uma subclasse que às vezes dá-nos a ideia que são pessoas um tanto quanto desligadas das verdades do Senhor, necessitadas de um cuidado especial. E procuram fazer isso, irmãos, oferecendo para a juventude uma comida diferente. E muitas vezes a alimentação que é dada aos jovens, aos adolescentes, às crianças na igreja, é aquela alimentação fraquinha, amados. Extremamente fraca. O desejo da igreja é satisfazer o jovem, os anseios do coração da juventude. E é por isso, irmãos, que nós temos visto em muitas igrejas lançarem mãos de algumas práticas que, meu Deus, misericórdia, que nós não encontramos uma fundamentação bíblica, nós não encontramos um alicerce, uma base, para que nós possamos nos apoiar e aprovar o que fazem. Estão tratando o jovem, irmãos, a igreja trata o jovem como se fosse deficientes mentais ou deficientes espirituais. Infelizmente, irmãos, na escola dominical vemos que é uma revistinha, meu Deus, que coisa triste. Sem conteúdo, sem nada. Quando querem fazer alguma coisa para jovem, Elias Oliveira, uma palavra para jovem. Quantas vezes perguntam isso? Eu quero uma palavra para jovens, para adolescentes, para crianças. Irmãos, a palavra é a palavra de Deus. É a Bíblia. Vale ressaltar que o jovem, que a criança, a partir da idade da razão, já responde diante de Deus pelos seus atos. Um adolescente, irmãos, diante do Senhor já é responsável pela sua vida espiritual. Um jovem, ele já é responsável, já responde diante de Deus pelos seus atos, pelas suas ações, e por esses atos e suas ações serão condenados, com certeza. Então nós não podemos brincar com essa história que jovem precisa ouvir alguma coisa diferente. Jovem não pode ouvir a verdade da Bíblia. A palavra de Deus tem que ser pregada, irmãos.
Essa visão deficitária da igreja com relação ao jovem precisa ser quebrada em nome de Jesus, porque precisam pregar sim, pregar para o jovem, mas pregar a palavra de Deus de forma clara, de forma real, de forma verdadeira, para que o jovem possa compreender que é necessário que ele tenha compromisso com Deus, que ele tenha compromisso com o Senhor. Nós não podemos brincar com essa situação. Amados, enquanto os nossos pastores, os nossos líderes enxergam o jovem como uma subclasse, eu quero falar para você que Deus olha para essas vidas e as enxerga como pessoas carentes de salvação. Carentes de salvação, carentes de restauração, carentes de comunhão com Ele, carentes, meu Deus, que alguém vá e fale a verdade, que explicite a verdade da salvação para essa juventude. Nós não podemos, irmãos, menosprezar a nossa juventude. É preciso entender que essas vidas são carentes de salvação. Se morrerem nos seus atos, não serão justificados porque são jovens, não serão justificados porque são adolescentes, não serão, porque quem nos justifica é Cristo Jesus, mas para que eu possa ser justificado em Cristo, eu preciso tê-lo como Senhor e como Salvador da minha vida. E é isso que os nossos jovens precisam. Fazer um compromisso verdadeiro com Deus. E com certeza, irmãos, não é criando boate gospel, festas, as mais diversas festas que nós vemos por aí, só com o fim de satisfazer a nossa juventude. São as baladas gospel, os ritmos musicais que são mundanos, que são imundos, que são impuros, mas que fazem letras para esses ritmos musicais e trazem isso para o nosso contexto. Não são estas situações, irmãos, que vão salvar os nossos jovens, que vão restaurá-los, que vão mudá-los de forma alguma. Os nossos jovens precisam conhecer Deus, precisam ter comunhão com o Senhor, precisam viver em Deus, precisam estar cada dia mais no centro da vontade do Senhor. E eu quero dizer para você que não há dois evangelhos. Não há dois evangelhos, só existe um evangelho, irmãos, e o evangelho de Deus, ele é para o adulto, ele é para o jovem, é para o adolescente e também é para a criança, é a mesma palavra. A Bíblia não traz uma palavra para jovens, a Bíblia traz uma palavra para servos de Deus independente da faixa etária. Nós precisamos rever esses conceitos, irmãos. Porque enquanto, amados, nós estamos aí com essa história que não pode falar a verdade, que não pode falar com força, que não pode falar com poder a respeito do amor, a respeito da vida e das exigências de Cristo para a juventude, porque podemos espantá-los das igrejas, o diabo está aí abraçando de braços abertos. Venham a mim, juventude, venham a mim porque aqui eu tenho o que vocês querem. Venham a mim porque aqui eu tenho o que vocês querem. E a juventude que não ouve de Deus, que não conhece a Deus, que não lê a palavra, que não jejuam, que não oram, que não tem comunhão com o Todo-Poderoso, que vive uma fantasia religiosa, uma fantasia gospel, essa juventude é facilmente arrebatada pelas luzes dessas trevas, desse mundo de trevas. E as luzes são aquelas que Satanás acende para atrair a juventude. E nós temos visto, irmãos, quantos estão sendo atraídos. Quantos? Meu Deus. Quantos? Enquanto Satanás faz a festa, irmãos, com suas luzes brilhantes, a igreja continua apática, continua sem força, continua na ilusão, e uma ilusão que não vem de Deus, porque Deus não é ilusão, que o jovem não pode ouvir a verdade, que nós precisamos ter um cuidado especial para com o jovem. Eu quero falar para você que este entendimento não vem de Deus, esse entendimento não é de Deus. Pastor, você que me ouve, se você acha que falar a verdade para o jovem vai espantá-lo da igreja, e o que vai atraí-lo são as festas, são os movimentos, são as boates, as baladas, enfim, tudo isso que nós temos visto nas igrejas hoje, nesses últimos tempos, quero dizer para você,
tu has de responder pelo sangue dessa juventude que estão partindo pelo mundo, sendo arrebatados e aprisionados pelo diabo. Cuidado, pastor. Cuidado, porque a palavra de Deus é muito séria. Nós vemos uma orientação de Deus em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem. E as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. O pregador, em Provérbios capítulo 22, versículo 6, diz: Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Você está ouvindo a orientação de Deus qual é, irmãos? A orientação de Deus é que você doutrine o teu filho. Que você doutrine o teu filho na palavra de Deus. Que você doutrine a tua criança na palavra de Deus. Que você doutrine o teu adolescente, o teu jovem na palavra de Deus. Esta é a orientação clara de Deus para a minha vida, para a tua vida e para a igreja, irmãos. Para a igreja. Essa é a orientação de Deus. Nós vemos que o Senhor deseja que seja destampado diante da nossa juventude, diante das nossas crianças, de nossos adolescentes, a sua palavra como ela é, para que eles possam ter um referencial de vida e não sejam enganados por toda astúcia e por este mundo encantador que vivemos. O mundo é encantador, irmãos. E se a criança, se o nosso adolescente, se o nosso jovem não possui uma base sólida, se não foi ensinado a andar no caminho do Senhor, se eles não foram doutrinados na palavra de Deus, se eles não aprenderam de Deus, como poderão resistir aos apelos deste mundo? Como? Não conseguirão, irmãos. Nós precisamos entender, amados, que a palavra de Deus precisa ser pregada de forma clara. E vemos que o jovem preparado, aquele jovem que faz compromisso com Deus, ele pode também ser um vencedor, mas um vencedor com Deus. Porque quando nós ensinamos a verdade da palavra de Deus, quando o jovem assimila a verdade da palavra de Deus, com certeza ele recebe o Espírito Santo do Senhor, que é o mesmo Espírito que habita no pastor, que habita no ancião, que habita no diácono, que habita naquele irmão que é santificado, que vive a palavra de Deus. É o mesmo Espírito que vai habitar também no adolescente, porque é o Espírito Santo de Deus que nos é dado quando nós fazemos o compromisso com o Senhor. E nós vemos, irmãos, na palavra de Deus diversos exemplos de jovens que abriram seus corações, porque foram doutrinados a andarem com Deus, e esses jovens tiveram papéis importantes na história. Nós podemos citar José, por exemplo. Irmãos, José foi vencedor porque ele tinha fé e dependência básica de Deus. Por isso que ele conseguiu vencer. Ele tinha fé e dependência básica de Deus. Foi ensinado a andar nos caminhos do Senhor. Foi ensinado a andar no caminho do Pai. Vemos também Samuel, que ainda quando criança já tinha comunhão com Deus, já ouvia o Senhor. Crianças, é possível que elas tenham comunhão com Deus. É totalmente possível. Samuel cresceu desde a tenra idade na presença do Todo-Poderoso e nós vemos qual foi o fim de Samuel. É necessário entender isso, irmãos. Outro exemplo de jovem, de adolescente que viveu uma verdade com Deus, que viveu uma realidade com Deus, foi Davi. A palavra nos deixa claro que desde a sua adolescência, ele já tinha comunhão com o Senhor, ele já entendia quem era Deus, ele já sabia quem era Deus, e a esse Deus ele prestava culto, prestava adoração, e vemos no decorrer da sua história que o caráter de Deus foi impresso na mente de Davi. A Esté é uma mulher, uma jovem que viveu na Pérsia, mas foi poderosamente usada por Deus para livrar o seu povo do aniquilamento.
Deus a usou de uma forma intensa, poderosa. Estava na presença do Senhor. Vemos ainda no Antigo Testamento o exemplo de Daniel. Daniel, um dos moços lá de Israel, que foram levados à Babilônia, mas ali na Babilônia não se dobrou aos apelos daquela sociedade, não se dobrou aos apelos daquilo que lhes era oferecido, mas permaneceu fiel ao Senhor, permaneceu fiel, porque ele tinha dentro da sua mente o caráter de Deus. Ele havia aprendido do Senhor, e mesmo ainda jovem, numa terra estranha, ele continuou sendo fiel ao Senhor até as últimas consequências. Temos também um exemplo de Timóteo, que ainda na sua juventude converteu-se a Cristo. Foi um jovem poderosamente usado por Deus. Timóteo, irmãos, tinha no seu coração fé na palavra de Deus. E com certeza desenvolvia no seu dia a dia uma vida de comunhão, de intimidade com o Todo-Poderoso. E foi usado de forma intensa, maravilhosa por Deus. E eu quero falar para você, meu amado jovem, não há desculpas para você ser o que você é. Não há desculpas. Se você é aquele cara, aquele adolescente, aquele jovem, um zero à esquerda, meu Deus, eu quero falar para você, é preciso deixar-se encher pelo coração, deixar-se encher o teu coração, deixar encher a tua vida com aquilo que é de Deus, com aquilo que vem dos céus. Quando você se enche com aquilo que é de Deus, a tua vida será transformada de uma forma tão intensa, de uma forma tão poderosa, amados, que olharão para você e verão na tua existência, meu amado jovem, Cristo Jesus. Você será diferente na escola, tal qual Daniel foi na corte. Olharão para você na escola, adolescente, e verão você diferente. Você, meu jovem, na faculdade talvez, será exemplo. Sim, exemplo. Alguém como Timóteo, que não se calou, mas que manifestou a glória de Deus, que pregou o evangelho do Senhor, que levou a palavra de Deus às vidas. Isso é para você, meu amado jovem, é para você. É para você, adolescente. Desperto. Desperto por Deus. Você que já está maduro. Quero dizer que Deus quer mudar a tua sorte, quer te usar poderosamente. Amados, não há desculpas para os nossos jovens que não querem nada com Deus. Não há desculpa. A igreja não pode alimentar, irmãos, esse erro que hoje tem assolado as igrejas. O erro em achar que os nossos jovens são tanto quanto deficientes, necessitados de sabedoria, impossibilitados de terem comunhão com o Senhor. E, portanto, para que nós possamos preservá-los na igreja, é necessário criarmos uma série de situações para que nós possamos envolvê-los, para que eles possam ficar, para que eles não vão para o mundo, para que eles não vão lá curtir o mundo. Quero dizer para você que isso é perder tempo. É perder tempo, porque o que segura o jovem, o que segura a pessoa, o que segura o homem na presença de Deus é o Espírito Santo que deve dominar a nossa vida por completo. Irmãos, nós vemos que a palavra de Deus nos orienta a inculcar a palavra, é ensinar a palavra a todo o tempo. Nós temos visto nas igrejas hoje, irmãos, um grande problema. As igrejas, amados, estão com uma ideia um tanto quanto errada que os jovens precisam de alguma coisa diferente. Mas eu quero dizer para você, meu irmão precioso, você que está na igreja, pastor, você que é líder, você que talvez seja professor, o que nós precisamos pregar para o jovem é a palavra de Deus.
O que nós precisamos pregar para a criança na idade da razão até a juventude é a palavra de Deus, a palavra do Senhor sem meias palavras, porque a Bíblia, ela, por si só, é suficiente para levar-nos ao conhecimento de Deus. E é esta palavra que nós devemos ensinar, que devemos pregar nas igrejas. Eu quero falar ainda, irmãos, que nós vemos em muitas igrejas as escolas dominicais com uma série de classe para crianças, adolescentes e jovens. A minha sugestão para você, pastor, a minha sugestão para você, líder, é que o irmão acabe com isso tudo. Que o irmão, 2012, comece diferente. Que o amado possa fazer na escola dominical apenas uma sala, irmão. Ô pastor, faça apenas uma sala. Leve para esta sala as crianças que já são maduras, que já entendem, 11, 12 anos, talvez um pouco antes. Leve para essa sala os adolescentes e também os jovens. E ali, pastor, nos 52 domingos do ano, ensine a palavra. Acabe com a revistinha, joga fora essa revistinha, que isso aí é um engano. Mas ministre, pastor, tome conta dessa classe, deixa os adultos, deixa as mulheres, deixa esse povo para lá, porque esses já são grandes. Levante outros professores para as classes de adultos, mas que o pastor se encarregue da ala mais importante, mais necessitada, mais frágil, que é essa faixa da criança, da idade da razão até a juventude. Que o pastor possa cuidar dessa classe de forma especial, ensinando a palavra de Deus de forma direta. São 52 domingos no ano, pastor. Faça um cronograma, 52 lições bíblicas. Ensine, pastor, ensine o alicerce da nossa fé. Ensine as coisas básicas da nossa fé. Ensine a verdade da Bíblia. Ensine a Bíblia, pastor. Para que essas crianças, para que esses adolescentes e jovens que não foram doutrinados, que não foram ensinados nas suas residências, pelo menos na igreja, recebam um alimento forte, um alimento que possa mudar a vida, um alimento que possa abrir-lhes os olhos para a verdade do Senhor, um alimento que pode conceder-lhe caminho, conceder-lhe a direção para que vejam Cristo Jesus e o tenham como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas eles precisam serem doutrinados, não com usos e costumes, mas doutrinados na palavra, ensinados na palavra, que a palavra de Deus seja inculcada nessas vidas, pastor. Oh, irmãos, há uma classe muito necessitada na igreja. Essa classe da criança, da idade da razão até a juventude, precisa ser cuidada. Mas esse cuidado, pastor, não é para satisfazer a carne deles com boate gospel, com balada gospel, e essas coisas que enchem linguiça que tem nas igrejas. Não, tira isso. Igreja é lugar de ensinar a palavra de Deus. Igreja é escola dominical. Se é escola dominical, ensine aquilo que eles precisam aprender, que é os fundamentos, são os fundamentos da nossa fé, são os fundamentos da salvação, a verdade a respeito de Cristo, a verdade a respeito de Deus, para que eles possam ter dentro em si bagagem suficiente para conseguir andar, para conseguir seguir em frente. Não contribua, pastor, com essa geração doente que nós temos visto. Não contribua. Que tua igreja seja diferente. Que tua igreja seja aquela que leve os jovens a entender a necessidade de viver verdadeiramente a Cristo. Ensine esses jovens a evangelizar. Ensine esses jovens a falar do amor de Cristo. Ensine esses jovens a testemunhar daquilo que eles dizem serem, que são cristãos. Ensine a testemunhar do amor de Deus, a ensinar que é preciso viver Cristo continuamente nas suas vidas. Nós precisamos, irmãos, ter um cuidado muito especial para com essa faixa etária.
E eu quero falar para você, meu amado pastor, meu amado líder, que quando o irmão fizer isto, talvez de imediato não surta um efeito positivo, mas ao longo dos anos, estes que foram doutrinados ali na escola dominical, que comeram a palavra, que se alimentaram na palavra, que tiveram suas mentes tocadas pela palavra de Deus, não vão perder de vista a salvação e o senhorio de Cristo. Provérbios 22:6. Eduque no caminho em que se deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Esta é a promessa de Deus. Mas nós não podemos, amados, ficarmos de braços cruzados e olharmos para essa faixa etária como um caso perdido, porque é isso que Satanás quer, que nós vejamos os jovens como um caso perdido. E vamos trabalhar com a permissividade, tudo é permitido, para que eles não saiam da igreja. Mas o que adianta ficar na igreja e não estarem na presença do Senhor? Qual a utilidade? Vão morrer e vão para o inferno dentro da igreja? O que eles precisam fazer, irmãos, é estar na igreja, mas acima de tudo, ter comunhão com Deus, serem cheios do Espírito Santo de Deus, a exemplo desses que eu citei. Nós precisamos entender, irmãos, que o diabo está pronto, é astuto, ele tem tudo que o ser humano deseja, pintado na cor preferida de cada um, com o cheiro preferido de cada um, com o gosto preferido de cada um. O diabo tem tudo para oferecer. E é por isso que o diabo tem feito a festa, irmãos, dentro das igrejas hoje em dia, destroçando a nossa juventude. Uma juventude que vive segundo os rudimentos desse mundo, com a aparência deste mundo, desejando este mundo, cheios de desejos pelas coisas dessa terra. Mas quando nós ensinamos a palavra de Deus na sua verdade, na sua totalidade, com certeza o Espírito Santo de Deus há de mudar. E esses jovens serão como em 1 João capítulo 2. Serão jovens fortes que terão autoridade para pisar na cabeça de Satanás, para vencer o maligno. Mas é preciso que sejam doutrinados. Que os pais sejam ensinados também nesta área. E você, meu irmão, meu jovem, que você está me escutando nesse momento, quero falar para você que o mundo é bonito. O pecado é gostoso. O pecado é bom. Quem falar que o pecado é ruim é mentira. O pecado é bom, é delicioso, enche nossos olhos. Nosso coração arde pelo pecado. Ansiamos pelo pecado. Sabe por quê? É a nossa carne. A nossa carne deseja as coisas ruins, aquilo que não é de Deus. Mas eu quero falar para você, é preciso resistir o diabo, é preciso resistir a carne e trazê-la cativa ao Espírito. E este é o mandamento de Deus para a tua vida. E não há justificativa pelo fato de você ser ou não jovem. Quero dizer que a mão de Deus, que há de julgar o adulto, é a mesma mão que há de julgar você. Portanto, procure servir a Deus com totalidade de coração. Procure encher-se com a presença do Senhor e você verá a glória de Deus na tua existência. Amém? Que a graça do Senhor esteja sobre você, meu irmão, sobre você, minha amada, para que a graça do Senhor esteja te envolvendo de uma forma intensa, de uma forma poderosa, e que vocês possam contemplar a presença do Senhor continuamente em vossas vidas. Amém.